O nosso bom dia a todos. Iniciando mais início de semana, mais um início de trabalho na nossa casa. Como sempre, a gente tem alguns recadinhos. Ainda nós temos bastante livro para doação, que é objeto de estudos às quintas-feiras, que é o Fundamento da Doutrina Espírita. Então, para quem não retirou, está à disposição na casa. E lembrando dos nossos dias de trabalho, que é os domingos, às 9 horas da manhã, com apresentação de exposição sobre o Livro dos Espíritos e depois trabalho de passes. E às segundas-feiras à noite, às 10 para as 8, também com exposição, mas daí com outros temas, e depois trabalho de passe. E às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, com um bazar permanente e também com um plantão de passes, onde é lido um trecho do Evangelho, depois feito o trabalho de passe. Esses 3 encontros são presenciais, e às quartas à noite e quintas à noite com um grupo de estudos de forma virtual. Para quem quiser participar, é só deixar o número do celular, que daí a gente inclui nos grupos desses 2 dias. Ou de um dia ou do outro, fica a livre escolha da pessoa. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, também dos nossos amigos internautas que nos acompanham. Então vamos iniciar mais esse dia de trabalho. E antes de a gente começar a exposição propriamente dita, eu convidaria a todos para que nesse momento, onde quer que nós estejamos, que possamos nos conectar com o alto, seja de olhos abertos, seja de olhos fechados, da forma como você melhor conseguir se compenetrar, e agradecer a Deus pela oportunidade que temos, pela vida, enfim, que temos, por essa graça, por essa casa que nos recebe tão bem, de braços abertos, pelos nossos amigos espirituais, que com certeza há tanto tempo já vem preparando esse ambiente, mas quando a gente chega aqui, encontra esse clima agradável, esse clima de paz, e também os nossos amigos que estão em suas casas, nos acompanhando de forma remota, que possam também se sentir abraçados e envolvidos nesses mesmos fluidos, que com certeza, desde quando nós nos propusemos a participar, já somos abençoados por eles. Mestre Jesus, rogamos a vossa permissão para iniciarmos os estudos dessa manhã. Sê conosco, e que assim seja. Bom, então dando continuidade aos nossos estudos, quando a gente fez a divisão, coube para mim falar sobre o capítulo 1 no livro 2, do Livro dos Espíritos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira ordem. Nós falamos na exposição anterior sobre as divisões, as 3 divisões que Kardec fez, que seriam primeira, segunda e terceira ordem, e hoje ele começa então a falar da terceira ordem. Depois, para quem quiser se aprofundar, está entre as questões de 101 a 106 do Livro dos Espíritos. Então vamos para a primeira. Aqui ficou, eu esqueci de dar o espaço ali. Esse AK é sempre Allan Kardec, Ele quem comenta porque na verdade assim, essas perguntas agora não são perguntas e respostas, são comentários que ele faz acerca da divisão. Então a primeira, que é a 101, ele fala sobre os caracteres gerais da terceira ordem. Quais seriam? A predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então esses são os caracteres principais para os espíritos que estão ali estagiando pela terceira ordem, que estão começando esse estágio nessa ordem. Então, a predominância sobre a matéria, ainda somos muito materialistas, ainda pensamos muito em em como viver, e esquecemos um pouco o lado moral, do ser, do aprender, do conviver. E a propensão para o mal, ainda que seja aquele mal, que você já começa a passar um pouco dessa fase, que não é aquele mal, às vezes, físico, que você não consegue bater, machucar alguém, mas ainda assim a maldade de pensamento, a maldade de sentimentos, a maldades ainda que a gente acaba incutindo para o próximo. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Sabemos que existe alguém supremo, sabemos que existe alguém que organizou tudo isso, que nos criou, mas ainda não conseguimos o compreender. Por isso desse O em letras maiúsculas, O de compreender a Deus. Então temos essa intuição de que Deus existe, mas ainda a sua compreensão, o porquê foi feito, como foi feito, quais razões, ainda nós não conseguimos entender. É importante lembrar que nem todos os da terceira ordem são essencialmente maus.
em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não o fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Então, o simples fato de não fazer o mal, mas também não fazer o bem, também nos coloca nessa terceira classe, nessa terceira ordem. E para aqueles que ainda se comprazem em praticar a maldade, em viver de forma simplesmente pensando em si mesmo, ou simplesmente a qualquer custo, ter a qualquer custo, conquistar a matéria a qualquer custo, passar por cima de outros, pouco se importar com o sentimento de outros, são todos elementos que nos colocam nessa terceira classe. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que a tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Então, não é o fato da pessoa ser inteligente que a coloca numa determinada ordem, de acordo com essa classificação que Kardec fez, mas sim a sua propensão, o seu trabalho para o bem ou para o mal. É lógico, espíritos extremamente evoluídos, eles têm os dois graus, vamos dizer assim, evoluídos, tanto da inteligência quanto da moral. Nós ainda, em terceira ordem, imagino que nós aqui nos encontramos nessa classe, ora temos um pouco mais de moral, ora um pouco mais de inteligência, do lado inteligência nosso mesmo, material, o nosso intelecto, alguns com o intelecto mais apurados ainda, mas ainda propensos à maldade, ainda propensos a como fazer as coisas independente do seu resultado. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Aqui ele já entra um pouco do lado mediúnico. Então, nessas comunicações entre espíritos, que normalmente se faz e se organiza dentro da casa, para que seja feita de uma maneira mais organizada essas comunicações dentro da casa espírita, a gente vê então essas comunicações às vezes de pessoas muito inteligentes, mas que passam pontos de vista ou passam raciocínios de forma errônea quando se trata da moral, quando se trata de falar da evolução espiritual. O porquê? Porque ainda não estão naquele estágio. São pessoas que sabem muitas vezes da matéria, da ciência, mas ignoram muitas vezes ou se fazem saber as questões espirituais, as questões morais. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Então nós nunca vamos ver, por exemplo, um espírito de Chico Xavier fazer uma comunicação e trazer um sentimento de maldade, trazer uma frase que leva para a prática da maldade, para a prática do ódio. Assim como as sugestões que nos são dadas, quando a gente tem aquelas intuições, quando são intuições boas, porque são de amigos nossos, são de espíritos bons. Quando são intuições de, vai lá, faz, aquela famosa frase, só se vive uma vez, e daí, será que a gente explica depois como é que se vive mais que uma vez? Então, esses pensamentos ruins, esses pensamentos que muitas vezes nos levam à prática não tão saudáveis, também só podem vir de espíritos fragilizados, de espíritos ruins, de espíritos ainda atrasados. Eles veem, enxergam a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Então isso que é importante, porque também pode acontecer muitas vezes com a gente, da felicidade do outro nos incomodar.
Né? Quem nunca passou por isso? Né? Mas a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo e ela é feliz e eu não consigo. Né? Primeiramente, será que ela é feliz mesmo? Né? Em segundo passo, né? Deixa ela tocar a caminhada dela. Né? Vamos nos preocupar com a nossa caminhada, com a nossa jornada. Ah, mas a grama do vizinho sempre é mais verde. Tudo bem, eu preciso começar a cuidar da minha. Né? Se eu quero que a minha seja verde, não é eu olhando a dele. Né? Às vezes eu posso ir olhando a dele para ver como que ele faz para a grama ficar verde. E daí, se for de uma maneira legal, né? Por exemplo, se ele cuida dela e ela fica daquela forma, eu posso cuidar da minha. Ah não, a dele é verde porque ele sai roubando a grama dos outros. Então eu quero essa mesma grama para mim? Né? Então a gente precisa enxergar um pouco o que o nosso amigo, o nosso vizinho faz, para saber se eu devo fazer igual ou não. É por isso que a gente vive em sociedade, para aprender uns com os outros, seja pelos acertos, que daí eu posso imitar, copiar e também fazer igual, né? Ou seja pelos erros, aonde eu vou excluir. Né? Se pratica dessa forma, eu não quero para mim. Né? Então, é importante a gente começar a pensar sobre isso. Né? A felicidade dos outros nos incomoda? Se nos incomodar, então tem alguma coisa aí que não está legal na nossa vida. E conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padecem em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Né? O que ele fala aqui, então? Né? Que quando a gente desencarna, quando a gente volta para o mundo espiritual, as coisas que nós fizemos no planeta, né, enquanto encarnado, ainda são motivos de feridas para a gente. Por quê? Porque muita vezes a gente pratica a maldade, a gente pratica o erro. Né? E isso a gente pode começar a mudar já no nosso dia a dia, fazendo, por exemplo, uma reflexão à noite. Né? O que eu fiz durante o dia? Né? E daí amanhã tentar não fazer aquilo que eu errei hoje. Né? De repente amanhã eu erro de novo, eu faço essa mesma reflexão. Talvez com o tempo eu comece a diminuir esses erros e não deixe para quando eu voltar para o mundo imaterial, para o mundo moral, né? Para o mundo espiritual, por assim dizer. Qual que é a forma que ele coloca no final aqui? Não é que Deus, para nos punir, ele age dessa forma. É a gente, é a nossa consciência. Né? Como eu já falei, acho que algumas vezes aqui, quando a gente tem a oportunidade de fazer algo de bom para o nosso companheiro durante o dia e não fazemos, simplesmente por egoísmo, aquilo não nos machuca à noite. Né? Poderia ter ajudado, poderia ter feito aquilo, poderia ter abrido o vidro no semáforo, poderia ter falado um oi de uma maneira mais simpática, poderia ter sorrido, poderia ter abraçado. Né? E daí à noite a gente fica martelando aquilo na nossa cabeça. Imagina uma vida inteira martelando na nossa cabeça no mundo espiritual. Então essa é a forma de punição que nós mesmos nos colocamos, nós mesmos nos infligimos. E depois ele fala que são 5 classes, essas principais separações que ele fez. A primeira classe, a 102, né, na questão 102, os espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas porque se passam. Né? Então aqui eu separei em duas esse comentário. Né? Então são espíritos ainda totalmente inclinados à maldade. Né? E já logo no começo ele fala, além de serem inclinados à maldade, eles ainda tentam fazer, né, com que outros espíritos, que ele chama aqui de fracos, né? Quando ele fala fracos, são aqueles espíritos que deixam a porta aberta, né? Aqueles espíritos que não procuram algo de bom, algo de sólido, né? para tocar a sua jornada. Né? A partir do momento que eu deixo essa minha porta aberta, né? Que eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, fraca, que eu não procuro estudar, não procuro evoluir, não procuro me acercar de pessoas boas, não procuro me acercar de bons sentimentos, eu deixo tanto espíritos bons passarem por mim, virem até mim, quanto espíritos ainda imperfeitos. Né? E daí esses imperfeitos
que seriam essa classe de impuros, eles tendem sempre a me fazer me perder. Por quê? Porque assim é uma maior classe que ele vai vendo ficarem ao lado dele. Então são espíritos que também estão errando. E para eles, para esses tipos de espíritos, essa é a felicidade deles. Uma felicidade momentânea, porque ele sabe que a partir do momento que o outro evoluir, ele vai se sentir sozinho de novo. E daí ele fica sempre nesse círculo vicioso, até que ele tenha a consciência e ele prossiga. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões aos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez. Não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Isso hoje, com o advento da internet, das redes sociais, a gente vê tanto em comunicações mediúnicas, de espíritos que se fazem passar por bons, assim como nós também encarnados. Então, às vezes, as pessoas postam vídeos, postam frases de efeito, deve fazer isso, deve viver daquela forma, mas será que vivem assim? Será que sustentam aquilo que falam? Sustentam aquilo que dizem, aquilo que apregou? Essa que é a maior dificuldade nossa. Alguns povos os arvoram em divindades maléficas, outros os designam pelo nome de demônios, maus gênios, espíritos dos maus, diabinhos, e daí tem um monte de nome que a gente, através de várias e várias encarnações, fomos donos, mas são todos irmãos nossos, ainda imperfeitos. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avarez sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertencem, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignominia. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, enquanto desencarnados são espíritos que nos tendem com intuições e com ensinamentos ruins para nos fazer também ficar na mesma sintonia, e quando encarnados também continuam agindo da mesma forma. É óbvio. O espírito é quem comanda o corpo, e não é o corpo que faz que aquele espírito seja ruim ou seja um espírito bom. Assim como quando ele desencarna, não é porque desencarnou que virou santo, como dizia o velho ditado. O espírito não muda. Quando a gente fala aquele velho ditado que a carne é fraca, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. A carne simplesmente revela o que ele tem ali de essencial, o que ele busca, o que ele vai atrás. Qual que é o seu intuito, qual que é a sua vontade, qual que é o seu objetivo, que é o que a gente pode começar a fazer também no nosso dia a dia. O porquê que eu vim, o que eu faço nesse planeta, o que eu faço da minha vida, o que eu estou buscando, o que eu quero levar daqui, quais são as pessoas que eu quero próximas de mim, quais são as pessoas que de repente eu não quero próximas, mas quero com o meu exemplo poder transformá-las, poder fazer com que elas se melhorem e daí sim as terem mais próximas de mim. Somos todos irmãos caminhando, somos todos irmãos ainda buscando a evolução, entre muitos tropeços, entre muitas quedas, mas estamos lá. E aqui é a primeira classe que ele nos fala, que são espíritos voltados propriamente ainda à maldade, a praticar o mal. Muitas vezes nem é em benefício próprio, é simplesmente por assim o fazer. Depois ele fala sobre os espíritos levianos, que daí já são espíritos ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Não é só que a gente conhece pessoas assim? Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A estas classes pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob dependências dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores.
O que ele quer dizer aqui? São aqueles espíritos brincalhões, né? Aqueles espíritos ignorantes que ainda não fazem assim, já não fazem assim por maldade, mas sim para proveito próprio, né? Para poder se comprazerem ali com momentos de felicidades. E os espíritos superiores utilizam deles, assim como utilizam de todos os demais espíritos, também para fazer seus trabalhos, né? Quando precisam de uma comunicação mais grosseira, de um trabalho mais grosseiro no mundo espiritual, utilizam de espíritos dessa classe, né? Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. E daí aquilo que a gente falou um pouquinho atrás. É nós que abrimos a porta para que essa classe, para que essa subclasse de espíritos se aproximem de nós, né? Quando, por exemplo, eu me acho o maioral, eu me acho o palestrante, aquela pessoa que vem e fala muito bem, né? E sei que eu não sou tudo isso, eu estou abrindo a porta para que outros espíritos, aí já nessa classe, venham e comecem a falar assim, não, vai sim, você é bom, né? Nossa, você é o melhor que tem, você é isso, você é aquilo. Porque eu abri a porta, eu deixei essa porta aberta, e muitas vezes eu convido com os meus pensamentos. Eu falo, vem porque é disso que eu gosto. Assim como viciosos, né, que ele fala no começo sobre sensualidades, né, sobre falsas inteligências, falsas frases, né, grandes frases de efeitos, mas sem significado nenhum. Grandes frases, né, que a gente lê e não entende nada, só tem palavras bonitas ali, mas não tem uma profundidade. É disso que esses espíritos se comprazem. Depois ele fala sobre a oitava classe, que são os espíritos pseudo-sábios, né, aqueles que se acham sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizados alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza, a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais poupudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, do que ainda não puderam despir-se. Né? Então, apesar de às vezes ter conhecimentos amplos em uma área, desconhecem de outras, né? E daí, mesmo desconhecendo, são aqueles que a gente chama de turrudos, né? Tá errado, você está mostrando que o caminho é errado, está mostrando que ali não vai dar em nada, mas ele fala, eu vou seguir por ali, né? E segue, chega lá na frente e fala, não, mas que mudaram o caminho, porque o caminho era esse, o caminho era o certo, né? É os pseudos sábios, é os turrões, né? A gente enxerga aqui que ora a gente está numa classe, né, ora a gente está numa outra, por isso que ele subdivide ela em qualidades, não seria o termo, mas em classes mesmo, em qualidades do que aqueles tipos de espíritos se comprazem, né? Talvez já tenhamos passado daquela primeira fase, que é da maldade propriamente dito, né? Mas muitas vezes somos turrões, muitas vezes somos brincalhões, somos maliciosos, né? E isso a gente vai aprendendo com o tempo a melhorar, né? E ele fala depois que nem sempre é voltado à maldade, né? Mas é mais por ignorância mesmo. Depois, na 105, ele fala sobre os espíritos neutros, nem bastante bons, nem para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer que nos concerne na moral, quer que nos toque a inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Sabe aquela pessoa morna, né, que nem fede nem cheira, né, que passa pelo mundo como se não tivesse passado, né, que quando vai não sente falta nenhuma e quando vem não traz nada de útil, né, é esse tipo de espírito. Ele não faz a maldade, né, porque ele não é mal para isso, mas ele também não faz nada de útil, porque não está ainda no patamar bom para isso.
né? É o morno, né? Aquilo que a gente brinca que morno, água morna não serve nem para fazer chá, né? Ou você toma ela gelada ou você toma ela quente com café, né? Mas o morno não agrada em nada, né? É um espírito neutro, né? Não é ruim, mas também não é bom, né? E a gente só evolui fazendo a bondade. Então é um espírito que fica ali meio parado. Embora a gente saiba que ninguém fique parado, né? Nem que for pouquinha evolução, pelo menos eu acredito nisso, a gente leva no nosso dia a dia e leva de encarnação em encarnação. E depois no final ele fala que apegam-se às coisas desse mundo e quando daqui partem, sentem saudades, né? E às vezes sentem saudades enquanto aqui estão. Quando perde, por exemplo, um carro, às vezes quando tem que mudar de casa, quando perde um objeto, perde um livro. Tem pessoas que eu conheço que ficam remoendo aquilo como se, nossa, fosse o fim do mundo, né? E para outros já passou, né? Esses dias a gente estava brincando com um amigo, que ele bateram no carro dele e a pessoa foi embora e ele não viu quem foi. Ele falou, nossa, um comentou, né? Ele falou, nossa, você vai perder um dinheiro aqui para arrumar seu carro. Ele falou, eu já perdi um carro uma vez. Ele falou, então perder agora um pouquinho assim, para mim não é nada. E para o outro aquilo é, nossa, mas você vai perder não sei quanto para arrumar. Né? Então olha a diferença. É lógico, é um exemplo esdrúxulo, é um exemplo material, mas é para a gente ter uma ideia disso. Né? Então assim, toca a vida, continua, né? Dá para fazer? Vai lá e faz. Né? E depois ele fala sobre os espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancada, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que os outros, presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes do elemento do globo. Quer atuem sobre a água, o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas estranhezas da terra. Reconhecem que esses fenômenos não deveriam de uma causa fortuita ou física quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário, né, de comum, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas de inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Então, o que ele fala aqui? É que essa classe de espírito ela não é propriamente uma daquilo que a gente estava vendo antes, que tem qualidades, por assim dizer, mais marcantes, mas eles são uma mistura de todos. Né? E são normalmente aqueles espíritos que fazem as manifestações de formas mais grosseiras, de formas mais aparentes, que derrubam coisas, que fazem objetos, que fazem barulho, batem na porta, né? Fazem objetos se locomoverem, né? Fazem sons, fazem ruídos, muitas vezes para nos assustar, para assustar principalmente aqueles que têm medo, que ainda têm aquele medinho do depois, né? Aquele medinho e quando eu aqui partir, né? O que eu vou ser? Né? Eu vou ser eu mesmo, eu vou continuar sendo, né? Ah, mas e quem já foi, né? Pode vir? Pode vir. Vai me atrapalhar? Pode atrapalhar, pode ajudar bastante, né? Depende, como a gente tem falado desde o começo, de como eu deixo a minha porta, né? Para quem que eu abro a minha porta, né? Se eu deixo ela escancarada para qualquer um, ou se eu chamo aqueles que de fato podem me ajudar, né? E depois no final ele fala que a espiritualidade superior normalmente utiliza, né, daí não só desses tipos de espíritos, mas de todos aqueles que estão abaixo, para realizar as tarefas, os trabalhos do dia a dia, né? E por exemplo, essas comunicações que às vezes precisam ter algum efeito utilizam-se desses espíritos, porque para eles é muito mais fácil, né? Nós, enquanto ainda terceira classe, nós estamos muito envoltos na matéria. A matéria ainda é o nosso dia a dia. É mais fácil para a gente trabalhar a matéria, essa que a gente conhece, do que para o espírito superior, né? Porque ele já se desprendeu dela. Ele já não mais aqui, ele se interage, né? Ele se interage simplesmente do ponto de vista moral, mas não mais do ponto de vista espiritual.
Tá? Então isso que a gente tinha para passar hoje, um breve apanhado, né, do que é a terceira classe. Então, ora está numa fase, ora está em outra, né? Alguns ainda voltados à maldade, alguns já aqueles que nem fazem o mal, mas também nem fazem o bem, os brincalhões, né? Mas tudo isso é sempre importante lembrar que são fases, né? E que depende de cada um de nós avançar, né? Dar esses passos, continuar a jornada. Eu não vou deixar de ser um espírito maldoso para ser um espírito muito bom de uma encarnação para outra, né? Não dá salto, não tem como eu pular as fases. Eu preciso vivenciar o meu dia a dia, né? É isso que a doutrina espírita nos traz como ensinamento. Como viver, né? Como fazer? O que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer para ser um pouco melhor? O porquê que eu passo por isso hoje? O porquê que eu estou nessa situação? O que eu estou buscando? Né? Quais são os meus objetivos? O que eu errei? Né? Então é isso que essa terceira classe, no qual pelo menos eu me enquadro, a gente precisa começar a buscar. Eu quero ser um espírito melhor, eu quero atingir o que a gente vai ver depois no próxima exposição da segunda ordem, né? Eu preciso saber como chegar lá. Né? E eu sei como chegar lá? Sei. Né? O Evangelho nos dá o exemplo, Cristo nos deu o exemplo e ensinamento há um pouco mais de 2000 anos, basta eu começar a vivenciar tudo isso. Né? No mais, era isso que a gente tinha para passar essa manhã, e agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos, que são os passes. Né? Apenas lembrando o uso obrigatório de máscara. Para quem não trouxe, a casa cede de forma gratuita. No mais, muito obrigado pela atenção, principalmente dos nossos amigos internautas também, que nos agraciam com a sua presença.